Aleluia. Amados, nós vamos falar hoje sobre a oração coletiva, sobre a importância da oração coletiva, sobre os efeitos, o poder da oração coletiva. Porque a gente tem o hábito de orar, mas orar individualmente. E a oração coletiva, muitas vezes, não tem recebido da nossa parte a importância que ela merece. Eu quero começar lendo um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos 6. Aquele texto que fala da escolha dos diáconos. Você lembra disso? Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Olha, diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? O que eu quero nessa manhã é tentar convencer cada vez mais irmãos, cada vez mais pessoas, de que a oração coletiva, ela é muito importante na vida da igreja e na nossa vida. Há um engano que a gente precisa acabar com esse engano, a gente precisa dirimir essa dúvida. O engano é a gente pensar de que o culto de oração, de que as reuniões de oração, de que orar junto com alguém, junto com as pessoas, é algo secundário, é algo de menor importância. Veja bem, a oração coletiva, a oração junto com outros irmãos, é algo que a gente muitas vezes imagina que é algo secundário. Por exemplo, a gente costuma orar juntos, dá a ideia de que a gente só ora juntos, por exemplo, antes de pregar. Por quê? Porque vai chegar uma parte importante do culto. Então a gente faz uma oração juntos para o principal que vai chegar depois. O principal vai vir depois. É sempre essa ideia. Vamos orar porque agora vai começar uma parte importante. Vamos orar porque agora nós vamos pregar. Vamos orar porque agora nós vamos louvar. Vamos orar porque agora nós vamos sair. Então parece que a oração é a parte menos importante. A oração coletiva é a parte menos importante. A gente só vai orar porque o importante vai vir agora. O importante vem depois. Então parece sempre na nossa mente, no nosso coração, que a oração coletiva é algo secundário, é algo que é importante, mas não é tão importante assim. E é exatamente isso. Eu quero provar hoje para você a necessidade, a importância de nós nos reunirmos para orar, de nós estarmos presentes nas reuniões de oração, de nós unirmos as pessoas para orar com a gente, né? Então, a primeira prova da importância da oração coletiva, a gente aprende porque orar juntos
era importante para os apóstolos. Os apóstolos entendiam que isso era importante. No livro de Atos dos Apóstolos, o foco da igreja era servir as pessoas, que é o discipulado. O livro de Atos dos Apóstolos é a maior lição de discipulado que a gente tem na Bíblia. Em quase todo o livro, o foco do livro, o foco da igreja primitiva era servir uns aos outros. Não é? E é isso que a gente tem disseminado na nossa igreja, a gente tem ensinado, a gente tem insistido com isso. Mas exatamente nesse trabalho, nessa busca de servir uns aos outros, surgiram alguns problemas, algumas dificuldades que precisavam ser resolvidas. E aí no capítulo 6 que nós lemos, surgiu uma primeira dificuldade. A dificuldade é que a igreja começou a crescer, né? E surgiu uma reclamação dos judeus helenistas, né? De que as viúvas deles não estavam sendo atendidas na distribuição de alimentos. Olha que coisa interessante. E eu quero primeiro aqui abrir um parênteses para explicar para você o seguinte: por que aconteceu essa negligência? Porque na cabeça dos judeus, no hábito, no costume dos judeus, uma viúva nunca ficava desassistida. Uma viúva, ela era socorrida pela família dos seus irmãos. Uma viúva era socorrida pelos seus filhos. Uma viúva do povo judeu nunca era desassistida. Uma viúva do povo judeu nunca passava necessidade. Então, o que estava acontecendo aqui na igreja primitiva é que estava surgindo uma nova necessidade que nunca havia acontecido antes. As viúvas do povo helenista, dos judeus helenistas, que não tinham a mesma cultura, eram viúvas que por vezes passavam necessidades, precisavam da ajuda dos irmãos. Olha só que coisa interessante, não é? Ou seja, os judeus estavam negligenciando sim as viúvas, mas não por má vontade, não por fazer distinção, não por não se preocupar com elas, é porque eles nunca tinham passado por isso antes. Uma viúva do povo judeu nunca passava necessidades, sempre era assistida. Mas agora surgiu essa necessidade, surgiu essa reclamação, e aí o que acontece? Eles convocam todos os discípulos, né? E os apóstolos dizem: olha, nós não podemos desistir da palavra, da nossa dedicação à palavra e à oração para servir a mesa das viúvas. Então, nós vamos separar homens fiéis para fazerem esse trabalho e nós vamos continuar nos dedicando à oração e à palavra. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Quando os apóstolos dizem aqui que eles vão se dedicar à oração, a primeira impressão que a gente tem é que os apóstolos precisam de um tempo para se isolar, orar e preparar uma palavra para o povo. É lógico que todo mundo precisa disso, mas eles não estavam tratando aqui da oração individual, da oração em secreto, do momento a sós com Deus. Não é disso que se trata. Todo o capítulo 6, a gente percebe que a narrativa aqui, eles estavam tratando de ministérios. Sempre, tudo aqui era tratar dos ministérios da igreja, era disso que se tratava. Então, o ministério de assistência social, o ministério da palavra e o ministério da oração. Tá certo? Então, eles não estavam falando aqui da oração pessoal. Eles estavam falando aqui do ministério de oração. Eles estavam falando aqui daquilo que os apóstolos faziam ali naquele momento e faziam ali naquele tempo. Que era o quê? Mobilizar as pessoas para orarem juntas. Mobilizar as pessoas para virem orar. Então, esse é o primeiro ponto importante da nossa meditação hoje, é exatamente isso.
o que os apóstolos tinham que fazer, não podiam deixar de fazer ali, o que os líderes não podiam deixar de fazer, é de chamar as pessoas para virem orar juntas, é de mobilizar os irmãos para estarem juntos orando. Essa era a ênfase, foi a ênfase desse texto, e foi por isso que eles instituíram os diáconos. Eles não poderiam parar de ministrar a palavra, eles não poderiam parar de mobilizar a igreja para orar juntos e ficar servindo a mesa das viúvas. Então, é muito importante isso para a gente entender que eles estavam falando da oração coletiva e não da oração individual, né? Nenhuma referência do texto traz referência à oração particular, e sim à oração coletiva. O foco está sempre em juntar o povo, em unir o povo, e dar assistência ao povo, e abençoar o povo, tá certo? Esses eram os ministérios da igreja ali. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, quando se fala em oração, o foco, o entendimento do povo ali que estava ali naquele momento, é que estavam falando de mobilização de oração. Então, todas as vezes, para nós hoje, a gente precisa ficar procurando identificar. Mas para eles, lá daquela época, estava muito claro. Toda vez que se falava em oração, estava se falando em mobilização de oração. Estava se falando em reunião de oração. Entende isso? Para eles era automático. Para eles estava claro isso. Para nós hoje, no século 21, lendo esse trecho da Bíblia, talvez fique meio duvidoso. Está falando de oração pessoal e particular ou está falando de oração coletiva? Para nós pode gerar essa dúvida. Para eles lá não, naquela época eles já entendiam. Se o apóstolo estava falando de oração, significava reunir pessoas para orar. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora, uma outra questão importante é que orar junto com as pessoas, foi um ensino e uma prática do próprio Jesus, né? O próprio Jesus fazia assim. Presta atenção nesse dado que foi levantado por alguns comentaristas da Bíblia. Ele diz assim: se você fizer um estudo nos evangelhos, né, você vai ver vai ver Jesus falando de oração 37 vezes. Nos evangelhos, Jesus fala de oração 37 vezes. Preste atenção. Dessas 37 vezes, 33 vezes ele está falando de oração coletiva. Então, Jesus fala de oração 37 vezes. 33 vezes ele está falando de oração coletiva. E só 4 vezes falando de oração individual. Então veja que a importância, a ênfase que Jesus dava para a oração coletiva. Isso é muito importante. E é importante, amados, porque na oração coletiva, olha só que coisa importante. O alvo nunca é só a gente. O alvo da oração, né? Quando a gente vai orar sozinho, é normal a gente orar pelas pessoas, mas às vezes não. Pode ser que quando alguém vai orar sozinho, vai orar em particular, tem o seu momento a sós com Deus, a pessoa ore só por si mesmo, só pelos seus problemas, só pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Mas quando a gente ora com outras pessoas, nós nunca somos o único alvo da oração. Sempre as outras pessoas são incluídas nas orações. Olha que coisa fantástica. Então, em várias passagens, Jesus também enfatizou a importância de nós orarmos juntos. Presta atenção lá em Mateus 18, 19, diz assim: mais uma vez, eu lhes asseguro, se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer assunto pelo qual orem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Em outra passagem diz, se 2 ou mais, né? Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles.
Então você veja que a reunião para orar, né, a oração coletiva, era algo que Jesus sempre deu importância. E nós perdemos um pouco disso. No nosso entendimento, caiu um pouco esse entendimento de que a oração coletiva é importante. A gente precisa resgatar isso entre nós. Então, Jesus sempre enfatizou um grupo reunido para orar, né? Esse foco de Jesus em sempre mobilizar as pessoas para orar, esse foco dos apóstolos em sempre mobilizar as pessoas para se juntar numa reunião de oração, isso fica claro porque é através da oração coletiva que Deus tem um propósito especial de se manifestar de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, quando nós nos unimos em oração, né? Uma outra questão importante é que no Novo Testamento nós temos diversos também passagens, diversos exemplos das pessoas se unindo em oração, se reunindo em oração e os milagres acontecendo. Preste atenção. No Pentecostes, estavam 120 pessoas reunidas em oração. Foi quando aconteceu o Pentecostes. Quando eles precisaram substituir Judas entre os apóstolos, eles se reuniram em oração. Não foi um só que orou e trouxe o nome de Matias. Eles se reuniram em oração para ver a revelação de Deus de quem deveria ser o substituto de Judas. Quando Pedro e João trouxeram para os discípulos ali as ameaças do Sinédrio, que disseram para eles: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês não falem mais de Jesus. O que eles fizeram? Eles se juntaram em oração e pediram para Deus ousadia, para eles não ficarem com medo de falar de Jesus. Então, a ousadia foi dada nessa reunião coletiva, né? Nesse texto que nós lemos no começo de Atos 6, na instituição dos diáconos, a gente vê o povo se unindo. Eles convocaram os discípulos para orar e ver quem seriam os diáconos, né? Lembra quando Pedro estava preso também, né? Foi preso por Herodes? A igreja se reuniu, os outros irmãos se uniram e oravam fervorosamente, de tal maneira que Jesus libertou Pedro milagrosamente da prisão. Lembra quando Paulo e Barnabé foram presos também ali? Eles estavam orando e jejuando e louvando ao Senhor, junto com os presos. Houve um terremoto, a prisão se abriu e o carcereiro se converteu. Olha quanta coisa acontece, amados, né? Então entenda isso. Nós não estamos menosprezando a oração individual. Nós não estamos menosprezando o momento a sós com Deus. Isso é muito importante. Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje é para que na nossa mente, no nosso coração, entre esse entendimento da importância da oração coletiva, de você se reunir com as pessoas para orar. E na história da igreja também, nós temos muitos casos de orações coletivas que trouxeram avivamentos, que trouxeram grandes movimentos. Eu ouvi uma vez do pastor Enéas Tonini, que nós tivemos o privilégio de sermos alunos dele no seminário, eu e a pastora Lu, e ele dizia que todos os avivamentos que a Igreja de Cristo já experimentou, todos começaram com um movimento de oração. Movimento de oração. As pessoas se unindo em oração. Todos os avivamentos começaram assim. Presta atenção numa coisa. No século XVIII, os Estados Unidos estavam vivendo um momento da economia muito forte. Os Estados Unidos estavam vivendo um grande desenvolvimento, um grande progresso, né? E
E sempre que existe essa prosperidade no meio do povo, a gente percebe que as pessoas começam a buscar menos a Deus, né? As pessoas negligenciam muito a busca ao Senhor Deus. Só que tinha um irmão lá em Nova York, o Jeremias Lanphier. Ele ficou preocupado com isso e ele começou a fazer uma reunião de oração lá em Nova York. Na primeira reunião tinha 6 pessoas. Ele reunia lá no centro da cidade de Nova York. Na primeira reunião só 6 pessoas estiveram lá. Depois de uma semana já tinha 20 pessoas ali. E eles continuaram orando com aqueles 20, perseverando em oração, porque as pessoas estavam se afastando de Deus por causa da prosperidade, por causa da riqueza, por causa do lucro que eles estavam tendo. E sabe o que aconteceu, amados? A Bolsa de Nova York quebrou e muita gente faliu, muitos empresários faliram ali. Por conta disso, muitas pessoas voltaram a buscar a Deus. Muitas pessoas voltaram a se reunir em oração. Olha que coisa fantástica. As reuniões de oração começaram a aumentar. Depois de um ano, as reuniões se espalharam por todo o país, por todos os Estados Unidos. E naquele período de recessão, naquele período de crise, mais ou menos 1 milhão de pessoas entregou sua vida a Jesus. Ou seja, naquela época os Estados Unidos tinha 30 milhões de habitantes e 1 milhão de pessoas se converteu a Jesus. Então, veja, amados, como que uma reunião de oração pode começar um avivamento, um movimento muito grande, né? Isso aconteceu em muitos lugares, né? Nós temos uma série de vídeos de avivamento que mostram movimentos genuínos de avivamento em todo o mundo. E todos eles começam com um grupo orando, com um grupo de pessoas orando. Por isso, amados, a oração coletiva está presente no mover de Deus nos dias de hoje também, né? Nos dias que nós estamos vivendo, nessas últimas décadas, nós temos também presenciado muitas vezes o mover de Deus começar com grupos de oração, né? Para você ter uma ideia, amados, 70% das pessoas que se converteram no mundo todo, na história da humanidade, presta atenção, na história do cristianismo, 70% das pessoas que se converteram nos últimos 100 anos. Nós estamos em 2020, então foi de 1920 para cá. 70%, quer dizer, antes disso, só 30% de conversões. É um movimento que está se intensificando nas últimas décadas, né? E assim, o Evangelho está se espalhando rapidamente pelo mundo todo, a partir de grupos de oração. Veja alguns exemplos aqui de alguns países. No Nepal, em 1990, havia 2.000 cristãos, né? Em 10 anos, com o movimento de oração, esse número cresceu para 500.000 cristãos, de 2.000 para 500.000 em 10 anos. Olha que coisa fantástica. No Camboja, também em 1990, havia 600 crentes só no país inteiro. Hoje existem mais de 60.000 crentes naquele país. E na Coreia, então? No começo do século passado, na Coreia tinha 2% de cristãos. No final do século XX, já eram 40% de cristãos. Que coisa fantástica, mas... E na África, então, a África está experimentando um movimento revolucionário de evangelização, um movimento de conversão de almas. A África está em ebulição, está havendo um mover fantástico em toda a África. Tudo isso, amados, começa com pequenos grupos de oração. É isso que acontece em todos os lugares onde há o avivamento. Tudo começa
com os homens e as mulheres que se juntam e passam um tempo orando. Simples assim. Simples assim. Meu irmão, minha irmã, na IBANE, nós estamos há 2 anos, né, desde 2019, nós iniciamos um movimento de oração na nossa igreja. Nós tivemos algumas dificuldades depois que surgiu a pandemia. O nosso movimento de oração deu uma arrefecida, deu uma diminuída, mas nós estamos agora, hoje, nesses últimos meses, nós estamos retomando o nosso movimento de oração. Hoje, o relógio de oração é um instrumento poderoso para nós buscarmos a Deus em unidade. E desses 2 anos para cá, a IBANE tem experimentado mudanças. A IBANE tem percebido o agir de Deus, o mover de Deus dentro da nossa igreja, no meio da nossa igreja, entre nós. É perceptível, é fácil de perceber, é fácil de notar que mudanças já estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Há um movimento, há um mover de Deus, há um agir de Deus no nosso meio, entre nós. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos permitir que a pandemia rompa com o projeto de Deus. Então, nós precisamos nos comprometer cada vez mais com a oração coletiva. O meu apelo para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você não deixe de participar das lives. Fala, pastor, mas eu não aguento mais ver culto pelo celular, eu não aguento mais ver culto pela internet, no computador. Meu irmão, minha irmã, é a saída, é a alternativa que nós temos hoje. Eu preciso disso, você precisa disso. É importante para a minha vida, para a tua vida, para a vida das nossas famílias, para a nossa igreja. É importante. Então, eu quero apelar para você, para que você tenha um compromisso de participar, de acompanhar as lives, de estar junto, orando, se você ainda não está no relógio de oração, não perca mais tempo, entre no relógio de oração. Olha aí no grupo de WhatsApp da igreja, quantos horários vagos ainda nós temos. Tem alguns horários vagos, escolha um horário desse daí, ou mesmo se é um horário que já tem gente orando, não tem problema, mas se una à igreja em oração, participe desse projeto, entra junto, entra, se envolva. É importante para a tua vida você participar desse movimento de oração. Meu irmão, minha irmã, a pandemia, o distanciamento social não pode nos roubar, não pode nos afastar do mover de Deus. Não permita que a pandemia roube você, que a pandemia tire você do mover de Deus. Entende isso? Participa, meu irmão. Participa, minha irmã. Sabe? Se disciplina. É que às vezes, pastor, eu estou envolvido em tanta coisa. Quando eu vejo, o culto já começou, o culto já acabou. Meu irmão, minha irmã, se liga, fica ligado, fica atento. Tem importância isso. Porque das coisas importantes a gente não esquece. Então, dê importância, priorize. Participe das lives da IBANE e faça parte desse mover. Amém? Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque Deus já está se movendo entre nós. Preste atenção. Preste atenção nas pequenas coisas que Deus já está fazendo. Meu irmão, minha irmã, não fique de fora. Preste atenção nisso.
a nossa oração levantará o caído. Amém? Que o Senhor fale mais profundamente ainda ao seu coração. Que o Senhor te desperte para participar das nossas orações, das nossas reuniões virtuais, que se chamam lives, né? Participe das nossas reuniões e ore. Ore com a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa reunião abençoada. Pai, eu me sinto na presença dos meus irmãos aqui, ó Pai, porque estamos nos unindo em espírito. Aleluia. Estamos unidos em espírito para te buscar, para te oferecer o culto, para louvar e exaltar o teu nome. Tu és Deus sobre os céus e a terra. Aleluia. Sê com cada um de nós. Abençoa nossa semana, Pai. Abençoa o nosso domingo. Que a gente tenha sabedoria e tenha um tempo de qualidade com a nossa família hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu querido. Fique na graça e na paz de Jesus. Tchau. Amém.